No capítulo 18 ali, que tem o título, irmãos, por 1 Samuel capítulo 18, a amizade de Jonatas para com Davi. Quem achou, diga bem. Amém, igreja? E diz assim, ó, e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas amou com a sua própria alma. Irmãos, antes de eu orar, Jonatas, sem querer aqui, já estava cumprindo um dos mandamentos de Moisés. Amai o teu próximo como a si mesmo. Lindo, né, meus irmãos? Vamos orar. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, fala ao coração da igreja que a palavra venha como pão que desceu do alto do céu, direto no meu coração, para que de mim, Pai, em nome de Jesus, através do teu Espírito Santo de Deus, venha falar com a igreja em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor porque Ele é digno. Aleluia, Deus é maravilhoso, meu irmão. Que responsabilidade, meus irmãos, pregar a palavra. Eu me sinto muito feliz. Mais uma volta dessa campanha de libertação, toda a ferramenta preparada para mim não prosperará. Eu peço a atenção dos meus irmãos para que nós venhamos entender a mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração. Davi está fazendo a obra de Deus no oculto, meu irmão. Davi está no pasto, cuidando das ovelhas. Logo de quê? Das ovelhas do teu pai, simbolicamente. As ovelhas somos nós. Davi estava cuidando. Ninguém conhecia o menino, o jovem Davi. Davi matava urso, Davi matava leão. Só Deus sabe o que nós temos passado na nossa vida espiritual, no dia de hoje. E nos dias do menino Davi também não era diferente. E Davi não tinha carteirinha ministerial. Davi não tinha nenhuma congregação certa. Davi fazia obra para o pai dele, que era cuidar das ovelhas. E tudo que você faz no oculto, onde ninguém sabe, ninguém te dá valor, Deus trabalha. Porque até mesmo tem coisas que você faz que ninguém sabe. Ao coração do homem, o homem não consegue enxergar, mas Deus conhece e esquadrinha tudo, porque Deus tem esse poder. E Davi começa o ministério dele ali, no campo. Mas eis que Jessé vai pedir um favor a ele. Davi, meu filho, faz um favor para mim. Leva algo para os seus irmãos. Seus irmãos estão na guerra. Era um soldado de guerra. Eliabe, Tamar, eram soldados de guerra. E Jessé pede. Vai fazer uma visita, ver como é que eles estão. Eu sei que você está cansado, você estava tomando conta de ovelha. Tomar conta de ovelha não é fácil. Tem carrapicho, tem lobo, tem leão, tem urso. Não é fácil. Mas vai lá. Vê como é que estão seus irmãos, porque eles são seus irmãos também. Vê como é que está Israel. Se Israel perdeu a peleja, se o gigante conseguiu derrotar, se Golias está com a bandeira de vencedor, e Davi vai fazer essa visita na guerra. Mas quando Davi vai, Davi leva algo. O seu pai Jessé falou para Davi levar um bocado de pão e levar um pouco d'água. Se tiverem com fome, vão comer, porque estão fazendo a obra, estão na peleja. E se tiverem com sede, dá de beber, Davi. E o que Davi vai fazer na guerra? Davi vai levar água e pão para alimentar os seus irmãos. E mais na frente, o que Davi vai dar? Gigante pedrada. Aqui não, Satanás. Aqui não. Se vier contra a vida dos meus irmãos, atribulando dentro da casa, se for necessário a igreja, vai lá para expulsar esse demônio. Porque pedrada marretada de Jeová, a gente dá em Satanás. Nossos irmãos devem ser alimentados com água e pão. Aleluia. Por isso que Davi no segundo coração e bem sucedido na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Davi, quando chega, mediante a guerra, ele vê um gigante filisteu zombando dos filhos de Israel. Irmãos,
O camarada chamado Saul era o pastor presidente da igreja. Estava se escondendo, mas por quê? Não tinha compromisso verdadeiramente com Deus. Porque quando nós somos verdadeiros servos do Senhor, não tem demônio, não tem casca de demônio que nos impeça. Não há barreira. Não há barreira. E Saul, como pastor presidente que mergulha da igreja de Israel, vai recuar. Aleluia, glória. E esse não vai avançar. Desde quando o Senhor me tirou da história da bebida, Ele me chamou para servir dentro da casa dele. E eu vou ficar com medo de expulsar demônio, de evangelizar, de fazer a obra. Aleluia, glória a Deus. Fala, Espírito Santo. E Davi vai dar de beber e de comer para os seus irmãos. Estou bem? Está machucado? Te enfiar o fio da espada? Deixa eu ver aqui que o papai mandou vir analisar. Vai olhar os teus irmãos. Irmã Beth, está tudo ok? Davi vai olhar. Quem é esse aí? Esse é um gigante. Só Golias contra Israel todo, Israel recuando. Cadê os irmãos das congregações? Cadê os irmãos de parte de igreja? Cadê? Cadê? Não é possível que não tenha nenhum crente para combater Satanás. Jesus, no começo da oração, eu fico repetindo isso. O Espírito Santo me incomoda. Jesus, quando subiu, naquela época não tinha, Jesus veio depois, mas tinha Deus. Mas Jesus, nos dias de hoje, estou pregando aqui, não estou pregando para a geração de Israel, não, estou pregando para a geração de hoje. Nos dias de hoje, Jesus, quando faz a sua reunião ministerial com os dons, ele vai dizer: ó, eu vou da onde eu vim. A Trindade sempre existiu, mas veio o Espírito Santo. Eu vou voltar, eu só vim aqui só para morrer por vocês. Mas no alto céu, além de eu enviar poder, enviarei o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Temer por quê? Por que temer? Você só vai temer se você for pai e não pagar. Você só vai temer se o teu telefone de pornografia te pegar. Fica difícil. Mas se você tiver um direcionamento no caminho que Deus te colocou, porque Deus é justiça, você não cairá. Glória a Deus, aleluia. E Davi vai ficar indignado, já que não tem nenhum irmão para pelejar contra esse gigante filisteu. Eu vou. E quando você diz que quer fazer a obra, eles te dão uma porção de coisa. Dão capacete, dão escudo, dão lança, uma porção de coisa. Minha dirigente, é assim mesmo, dão uma porção de coisa. Dão uma Bíblia nova. E Davi olhou, falou: nossa, a armadura ali não está para mim não. O negócio está meio estranho. Ó, vocês não sabiam não. Eu vou falar um negócio para vocês. Com as ovelhas do meu pai não usa esse negócio não. Eu uso a palavra e o poder de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu não uso não. Tentaram colocar um menino. O menino se recusou. É o 17:32, já vou falar sobre isso. É isso mesmo. Vai falar sobre isso. Davi dispõe-se a peleja. Está bem pertinho aqui. É bom pregar quando o negócio está bem ali pertinho, para que o pregador fique mais à vontade. E Davi vai encarar o gigante filisteu. Quem és tu, Golias, para afrontar o povo do Deus vivo, do Deus do Altíssimo? E Golias vai zombar. Se nós não tivermos vigilância, Satanás vai querer nos bagunçar mesmo. Vai querer usar pessoas de baixo escalão para tentar nos diminuir na presença. Mas eis que nós devemos estar conectados, para que o Senhor venha dar estratégia assim como deu Davi, para que nós venhamos vencer essa batalha contra o mal. Por quê? Mediante a situação que nós estamos passando no século XXI, no dia de hoje, no ano de 2024, são situações onde Satanás vem nos afrontando. Ele vem crescendo na nossa frente, mas não devemos temer. Aleluia. Por quê? Porque maior é Deus para nos dar a vitória. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
E Davi vai vencer o gigante filisteu. Golias vai cair por terra. Esse demônio que tem nos afrontado, esse demônio que tem tentado nos tirar da presença, irmão João, com grande fúria, vai cair por terra. Aleluia. Porque o Senhor vai nos dar vitória. E nós vamos prosseguir assim como Davi prosseguiu também na obra. O menino vai passar por aquela etapa do gigante. Vão chamar o menino para congregar a igreja de Israel. O menino é bom. Esse menino é bom. Traz esse menino para cá. Traz ele para cá. Deixa esse menino pregar porque eu gostei de ver. O menino foi lá e derrubou o gigante mesmo. Derrubou mesmo. Derrubou. Quem era esse menino que ninguém conhecia? E eis que Davi vai entrar para a igreja de Israel. Vai fazer a obra. Vai fazer tudo aquilo que o pastor presidente se ordena. Ao ponto que Saul, de amigo, vai ser inimigo. Porque Saul, ele vai emprestar o coração dele para Satanás. Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor chamou ele para conduzir o povo de Israel. Mas Saul, no meio do ministério dele, ele começa a desobedecer. Quando a gente começa a desobedecer ao nosso Pai, grande é o preço que nós pagamos. E a Bíblia vai dizer, por causa da desobediência e por causa do orgulho de Saul, a família também pagou o pato. É bíblico. Glória a Deus, aleluia. A queda de Saul não foi nem tanto pela perseguição de Davi, foi por causa da desobediência. O Espírito Santo me conduz, eu tenho que ir lá, irmãos, voltar mais lá atrás. 1 Samuel capítulo 15. Samuel dá ordem de Deus. Saul é para destruir os amalequitas. E Saul, por causa da ganância, ele poupa a vida de Agag. E grande é o preço que são pagos. Por quê? Da cadeira do trono, o Senhor o arrancou. Aleluia, glória a Deus. Da cadeira do trono, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o arrancou. Por quê? Por causa da desobediência. E Davi vai prosseguir na obra. Vai chegar um tempo que o menino vai evangelizar demais. Na época lá Davi matava, né? Os inimigos. É como se fosse uma evangelização. Tudo quanto era capetada de amalequita, de amorreu. Davi estava metendo a fio da espada. E Saul vai se enciumar e vai começar a perseguir. Mas eis que Davi tem um irmão de congregação. O irmão tinha até um cargo bom dentro da igreja. Jonatas. Jonatas, quando olha para Davi, diz assim: esse menino vale ouro. Eu vou amar esse menino, porque o menino é bom. O menino não era nem para entrar nessa guerra. O menino entrou, deu a vida por nós. Porque Davi teve coragem, o rei ganhou. E Davi avançou. E Jonatas ficou impactado. Porque tem crente, meu amado e querido irmão, isso que eu vou falar agora é verdadeiro. Tem crente que se alegra com a vitória do próximo, mas tem crente que não, infelizmente. Aleluia, glória a Deus. Mas nem por isso nós devemos deixar o nosso coração se entristecer. Porque o nosso coração, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se a mágoa e a tristeza entrar, fica impossível dele trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Saul vai cair. Infelizmente, por causa do erro dele, Jonatas também vai morrer. Aí Davi vai reinar em Hebron primeiro. Depois vão coroar ele como rei de todo Israel. Davi está bem sucedido na vida. Passou o que passou no teu ministério. Mas Deus colocou na cadeira de rei. Arrancou Saul e colocou Davi. Não adiantou nada mandar matar os sacerdotes. Matava os sacerdotes a fio da espada, só porque viu Davi entrando dentro do templo para comer pão, porque estava sendo perseguido, né?
Aí Saul deu a ordem, não teve coragem. Tem gente que não tem coragem, mas manda fazer. Mandou matar os sacerdotes todos, gente. Todos os sacerdotes. Samuel não, porque Samuel morreu de velhice. Mas todos os sacerdotes da casa do Senhor foram mortos. É bíblico. O que não está na Bíblia não serve para ser pregado. Só porque alimentaram Davi, ele mandou matar a filha de Davi. Mas fruto de engano não permanece. Caiu por terra. Morreu. Aí Davi reina em Hebron. Depois Davi reina em Israel. Aí quando a Arca da Aliança é levada para Jerusalém, que Davi ali pode se assentar na cadeira que o Senhor, o próprio Deus, deu a ele. Davi vai assentar na cadeira. É interessante isso, meus irmãos. É por isso, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, mas quem me conhece por pouco tempo sabe. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar espiritualmente da forma que eu puder. Aleluia, glória a Deus. Porque geralmente, quem vem da lama, quem vem da prisão de Satanás, é entendedor e sabedor que o que eu vivo hoje é verdade. Eu prego a verdade. O que eu vivo hoje é a bênção de Deus. Então eu tenho que se unir com meus irmãos e ajudar. Como Davi se estabelece no trono. Davi vai sentar na tua mesa farta e vai perguntar: alguém sabe aí me dizer se ficou alguém da família de Saul, da família de Jonatas, meu amigo? O rei, meu irmão. Olha a humildade. Nós temos que ser humildes na presença. E o nome por nome de cima vai dizer: eu conheço, mas o Senhor não vai nem querer saber, rei. Por quê? Está em Lodebar. Lodebar é lugar de esquecimento. O nome dele é Mefibosete. Ele está ganhando as pernas aleijadas. Davi não perguntou quais eram as condições que o Mefibosete estava. Davi não perguntou como é que estava a vida espiritual dele. Porque Lodebar é lugar de esquecimento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não pense em você que se ao invés de esquecer de você, Deus vai esquecer. Claro que não. No momento da hora certa, se ninguém for na sua casa para te dar mão, para te evangelizar, para pregar para você, o Espírito Santo, o anjo de Deus vai descer e vai falar contigo. Glória a Deus, aleluia. Davi não perguntou a Ziba, como que estava Mefibosete? Se estava aleijado com as pernas, se estava em Lodebar. Para os irmãos entenderem o que o Espírito Santo de Deus está falando. Se você está precisando de ajuda, eu não preciso saber do teu nível espiritual. O que eu preciso fazer é orar por você e te ajudar espiritualmente. Aleluia. Se você está precisando de algo material, de um remédio, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E bom que ninguém saiba. Deus trabalha mais rápido ainda. É louco. Vai buscar porque o esquecido Mefibosete vai sentar na cadeira, na melhor cadeira do palácio. Vai buscar. Eu não quero saber se está em lugar esquecido, não. Eu quero saber é que Deus vai agir na vida dele. Eu quero saber que Deus vai levantar ele. Eu não quero saber do problema dele. Eu quero saber que Deus é a solução do problema dele. Aleluia, glória a Deus. E Mefibosete, filho de Jonas, vai vir até o rei. E Davi vai honrar sua amizade com teu pai, com a família de Saul. Irmãos, o segredo é nós orar por aquele que nos persegue. Aleluia, glória a Deus. Cada vez que você ora por quem te persegue, Deus aumenta o teu nível de espiritualidade. Isso é verdade. Tem relatos na Bíblia aqui falando sobre isso, inclusive do que eu estou pregando, de Davi. Davi teve a cabeça de Saul nas mãos, mas Davi foi muito inteligente. Como é que eu vou matar um irmão meu? Está me perseguindo, mas é meu irmão. Já tomei Santa Ceia com ele. Eu não vou matar ele a fio da espada, não, porque é meu irmão. Eu
uma mesa. Vamos preparar uma mesa com tudo que tiver direito, para que eles entendam que eles estão lutando contra pessoas erradas. O mesmo, que versículo lindo, eu falo muito sobre esse versículo. Salmo 133, versículo 1. Porque nós temos que viver aquilo que nós pregamos, e Davi tinha que viver aquilo, aquele cântico que ele biografava. E Davi vai biografar ali, Salmo 133, versículo 1, coisa linda. Oh, quão bom e suave é, meus irmãos, que a igreja, o ministério, todos vivam em união. Glória a Deus, aleluia. Uma igreja unida jamais ela será vencida. Em nome de Jesus. Essa é uma das partes do ministério de Davi, de tantas e tantas coisas que Davi passou. Davi honrou o filho de Davi, Mefibosete. Davi honrou. Se não tinha roupa, passou a ter. Se estava com fome, Davi deu de comer. Se estava com sede, Davi deu de beber. Se estava sem moradia, Davi arrumou o melhor lugar no palácio. Porque verdadeiramente, quando nós verdadeiramente somos convertidos, nós entendemos mais que a nossa briga, a nossa luta não é contra nossos irmãos, não. É contra o inferno. Em nome de Jesus. E que todos venham entender que a nossa guerra não é contra nenhum irmão, e sim contra o inferno. E que o Senhor venha dar sabedoria a mim e a meus irmãos. Para quê? Para pregar a palavra, para fazer o ídio. Para quê? Para saquear o inferno. Irmão, como que é esse negócio de saquear o inferno? Sabe como? É você pregando para quem Satanás está querendo levar para lá e não vai conseguir. Esses dias, irmão, estava orando, o Espírito Santo de Deus, que não é enganador, estava me mostrando. Eu no monte, que na rua de muito crente no bairro do Rio do Ouro, tem um usuário de droga, que o crente, meu irmão, é verdade, meu irmão, porque as coisas de Deus não é brincadeira. O Espírito Santo de Deus está me mostrando isso. E que crente não dá nem um bom dia, boa tarde, boa noite, com medo do usuário pedir dinheiro. Irmãos, vamos se despertar em nome de Jesus. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando à igreja. Aleluia, glória a Deus. Uma alma é muito valiosa para o Senhor. Eu vim no Uber agora, porque nós não podemos vir de bicicleta. Eu vim no Uber e eu vim falando com a minha esposa. Esse terno que eu estou não é meu, só está emprestado. É barril, mas é verdade, irmãos. É palavras que nós falamos aí, assim, sem pensar e raciocinar. O que é nosso, a sua casa não é sua, o seu carro não é seu, o seu apartamento, o seu sítio, seja lá o que for, não é teu, o teu sapato não é teu. Porque se você morrer, mesmo que de calça, um dia você vai perder. Aleluia, glória a Deus. É uma realidade. Por isso que nós devemos se despertar. Após a vida continua. Graças a Deus que eu e meus irmãos que estamos aqui, estamos no caminho certo. Graças a Deus. Eu estava no caminho errado, mas o Senhor pela tua infinita misericórdia, foi lá e me buscou. E hoje estamos aqui. E que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração da igreja. Glória a Deus, essa mensagem do Pai, do Espírito Santo de Deus, amém.